Acho que já está gravando. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo demonstrando como que a gente faz um personagem no GURPS 4ª edição. Eu confesso que a intenção geral desse vídeo é falar um pouco sobre o sistema, mas enquanto a gente vai construindo o personagem, né? E mostrar como é que a gente faz a construção do personagem no GURPS, que é, vamos dizer assim, a parte que mais interessa para qualquer um que começa a jogar e a mais difícil também de explicar como é que faz, né? Bom, desde a 3ª edição do GURPS, a gente tem o GURPS Character Assistant, ou simplesmente GCA, como a gente chama. E no GCA você pode gerenciar praticamente tudo que você vai fazer no seu personagem. Claro que se você faz coisas que estão muito à margem do livro, por assim dizer, fica um pouco mais complicado de você fazer o registro no programa. Mas não tem nada desde que você siga as regras do jogo, não existe nada que você possa fazer nos livros que você não possa organizar no programa. Bom, então qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer aqui o guerreiro básico no GURPS, não colocar nada de muito excepcional nele, para mostrar como é que é feita então a construção do personagem. Aqui na minha terra a gente joga com 250 pontos iniciais e com um limite de 70 de desvantagem. A gente tentou começar a jogar GURPS 4ª edição com 100 pontos, depois a gente foi para 150 pontos e hoje a gente está em 250 pontos e acha que esse valor está bom. É porque as coisas no GURPS 4ª edição elas ficaram muito caras e as desvantagens ficaram muito desvantajosas sem dar tanto ponto assim. Então a gente teve de inflacionar um pouco os pontos iniciais do jogador. Bom, aqui então nessa primeira tela, assim que você abre o programa ele vai abrir essas duas telas. Nessa primeira tela aqui você vai definir então qual é a quantidade inicial de pontos, qual é o limite de desvantagem, qual é o limite de quirks, né, de peculiaridades, como a gente chama na tradução do 3ª edição em português. E você tem que definir o nível tecnológico base. O nível tecnológico base aqui do nosso guerreiro vai ser o 3. O 3 é o medieval padrão fantasia que todo mundo conhece. Aqui ele fala base TL porque é Technological Level. Mas na tradução em português a gente traduziu isso como NT, ou seja, nível tecnológico, que é basicamente a mesma coisa. Ok, e aí a gente dá ok e então a gente tem aqui pontos não gastos, 250 pontos. Esse total de pontos ele vai subir conforme a gente for gastando. Quando esse total de pontos não gastos chegar a zero, quer dizer que a gente já gastou todos os pontos que a gente poderia gastar no personagem. Sempre quando eu vou começar um personagem novo, eu gosto de começar ele pelas desvantagens, justamente para a gente poder ter noção de quantos pontos a gente pode gastar ao total. Então aqui a gente clica no botão desvantagens. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode clicar no botão desvantagens ou você pode vir aqui na aba desvantagens e escolher elas aqui. Não faz diferença. Eu acho mais rápido clicar nesse botão do que selecionar nessa aba, mas não faz diferença. Bom, como a gente quer fazer um personagem rápido, eu vou então selecionar a desvantagem inimigo. Aqui, inimigo, uma pessoa. Vou descrever o meu inimigo como Gary. Vou dar OK. E aqui o Gary já vem pré-definido com isso, mas basta clicar aqui no botão editar e a gente vai ter essa tela aqui que apareceu no outro monitor. E aí a gente vai definir aqui o nível do inimigo. Ele pode ser menos poderoso que o personagem, de igual poder que o personagem, mais poderoso que o personagem e só. Eu vou colocar que ele vai ter o mesmo poder que o personagem. Quando a gente diz mesmo poder, a gente está falando na verdade de mesma quantidade de pontos. E aqui nos modificadores do inimigo, eu vou tirar essa frequência 9 ou menos, vou colocar uma frequência constante, ou seja, o GM nem vai precisar jogar, ele sempre vai aparecer na história para atormentar, e a intenção dele é matar o personagem. Eu vou dar OK, vou dar OK, e esse nosso inimigo, que aparece com 15 ou menos, ou melhor, que aparece constantemente com a intenção de matar, com poderes igual ao do personagem, nos deu 40 pontos de desvantagem. A segunda desvantagem que eu vou pegar
se chama no limite. E essa desvantagem no limite, ela basicamente diz que o seu personagem ele não se afasta de nenhum tipo de desafio que ele se coloca, independente da condição que ele ou que o inimigo esteja. A gente pode procurar aqui no livro. Espero que ele encontre rápido. Aqui, a desvantagem no limite. Você toma grandes, irrazoáveis riscos em face de um perigo mortal. Ou seja, você está lá na frente de um perigo mortal, né? Há uma possível chance de morte considerável e mesmo assim você toma esse risco. Faça um teste de controle de você mesmo, sempre quando você estiver na frente de uma situação onde você arrisca a sua vida. Aí ele dá os exemplos, né? Pilotando um veículo pegando fogo, enfrentando uma gangue inteira armada somente com uma escova de dentes, esse tipo de coisa. Se você falhar, você não pode sair fora do desafio, por assim dizer, né? E assim vai. Ok. A descrição da desvantagem é até que pequena. Em termos de jogo, sempre quando você faz isso e você lasca todo mundo, você ganha -2 nos testes de reação, mas sempre quando você faz isso e dá certo, você tem +2 na reação. É basicamente isso. Então vamos colocar isso no personagem também. Aqui a gente já tem ao total 55 pontos de desvantagem, 40 do inimigo, 15 no limite. Mas a desvantagem no limite, assim como outras desvantagens mais ou menos do mesmo tipo, que você tem que fazer um teste de vontade para saber se você passa ou não, você pode alterar o valor no qual você tem de passar. Se você, por exemplo, resiste com 6 ou menos, o que é bem difícil de resistir, a desvantagem vale o dobro de pontos. Assim como se for 9 ou menos, vezes 1,5, ou seja, você ganha mais metade. 12 é o valor normal e 15 é metade dos pontos. Porque 15 você praticamente vai resistir todo o tempo a essa desvantagem, né? Não é um teste que depende do seu valor de will, é um teste que depende desse valor que está na desvantagem. Eu vou colocar aqui, eu raramente resisto a isso. Ok. E nós temos aqui então 70 pontos de desvantagem com este inimigo e com a desvantagem no limite. Bom, 70 de desvantagem é o nosso limite, então a gente já deu o limite de desvantagens. Aqui a gente tem o total de pontos menos 70, porque a gente está, na verdade, ganhando pontos com as desvantagens, né? E um total de pontos não gastos de 320 pontos. Nós ainda podemos selecionar as peculiaridades. Peculiaridades, para quem não está acostumado com o sistema, são pequenas desvantagens, né? São desvantagens de 1 ponto. São desvantagens que mais caracterizam o seu personagem do que de fato atuam assim como uma desvantagem. Bom, como a gente está planejando fazer um guerreirinho, vamos colocar que ele tem por peculiaridade um código de honra, que é um código de honra leve. Uma regra talvez só de um código de honra, a gente pode definir isso depois. Existe a desvantagem código de honra, que está descrito no livro, enfim. Vamos colocar que ele tem uma característica uma distintiva, né? Ele tem uma característica nele que distingue ele fisicamente. Vamos colocar que ele respeita a ética legal. Vamos colocar que ele é responsivo, ou seja, ele responde a favores, né? Se alguém faz um favor para ele, ele responde. E vamos colocar aqui que ele tem também um voto. Aí, para a gente poder definir então essas coisas aqui que precisa de um detalhe a mais para poder ficar claro na ficha, a gente clica sobre elas e clica aqui no botão editar. E tem aqui código de honra e name station. Nessa extensão do nome, a gente pode simplesmente escrever, o código de honra dele é nunca bater em mulheres. Não, vou colocar personagens femininos em geral. Em personagens femininos. Porque se eu coloco simplesmente mulheres, ele poderia ter brecha para bater em fêmeas de outras raças, né? Mas enfim. Dou OK e aí essa característica já vai aparecer aqui entre parênteses na frente da desvantagem. Na frente da desvantagem.
característica distintiva dele, eu posso colocar que ele tem uma cicatriz no rosto. Ok. Respeitar a ética legal não precisa especificar, responsive também não precisa especificar, voto precisa. Que voto é esse? Eu vou colocar que o voto dele sei lá. Vou colocar nunca abandona uma missão assumida. O que é até compatível com a desvantagem, né? Bom, definidos Kirks, então agora a gente descobre que a gente assumiu 75 limite, né, de desvantagem, 70 das desvantagens mais 5 das peculiaridades, e ao total nós temos 325 pontos para gastar no personagem. Bom, eu vou então subir a ST, que é a força do personagem, para 14. Por que 14? Porque 14 vai me dar 1D mais 1D de dano por perfuração e 2D de danos por golpe de balanço. No GURPS a gente tem basicamente só esses dois tipos de golpes. Só não. Tem outros tipos de golpes, mas enfim. Dando dano com os braços, por assim dizer, você só tem esses dois tipos de dano. Ou você está perfurando alguém, ou você está cortando alguém. E com força 14 você tem 1D ou 2Ds. Talvez valesse a pena colocar 13. Por quê? Porque 13 vai manter um dado de perfuração e vai me dar... Ah não, mas 13 é... Não vale a pena 13, vale a pena... Talvez valesse a pena 12. Por que 12? Porque 12 vai me dar um D menos 1 de perfuração, mas vai me dar um D mais 2 de balanço. Um D mais 2, por muitas vezes, pode valer mais a pena do que 2D, porque mais 2 você já tem garantido, né? O outro dado poderia, por exemplo, tirar 1. Mas, como nós estamos fazendo aqui um guerreiro básico, vou colocar 14. Bom, o PV no GURPS é baseado na ST, ou seja, se eu tenho 14 de ST, eu tenho 14 de PV, de HP, né? Que é os pontos de vida. Mas, lembrando, quando eu zero este ponto de HP, ou seja, de PV, os testes que eu vou fazer para saber se eu desmaio ou se eu morro são de HT, né? Bom, eu vou subir a DX do personagem para 14. Lembrando que no GURPS a gente joga com 3 dados de 6 lados. Então, 3 dados normais, né? Então, você tem que ter em mente que 17 e 18 é erro, se você tiver NH acima de 17, então só 18 é erro, e que 14 em 3 dados normais é um número bom, né? É fácil tirar de 14 para baixo em 3 dados normais. Mas a razão de eu estar subindo a DX e a HT do personagem para 14 é que a esquiva no GURPS ela é baseada em DX mais HT dividido por 4 mais 3. A gente pega aqui a calculadora e a gente descobre, por exemplo, aqui, que se eu tenho 14 mais 14, 28 dividido por 4, 7 mais 3, 10. Bom, baseado nessa conta, então a gente pode assumir que a cada 4 pontos na DX ou na HT, você ganha um ponto na esquiva. Se eu estou colocando 14 de DX, 14 na HT, eu estou ganhando 2 pontos na esquiva. Eu poderia, por exemplo, colocar 12 e 12, e aí eu ganharia só 1 ponto na esquiva, né? Mas nós temos de lembrar também que a maioria das perícias físicas são baseadas em DX. Então, ter uma DX mais alta vale a pena por essas perícias. E o AHT vale a pena ter alta, por quê? Porque se você perder os PVs demais, você vai ter que começar a fazer testes de HT para ver se não desmaia. E, né, é por isso que vale a pena para um guerreiro ter a HT mais alta, assim como para um mago também, por conta dos pontos de fadiga, já que a fadiga é baseada na HT. Esses 3 atributos aqui são atributos secundários, né? Ou seja, o valor deles é baseado no valor dos atributos primários, que é ST força, DX destreza, e Q inteligência e HT vitalidade.
Aqui do outro lado a gente tem HP, que são os pontos de vida, Will, que é a força de vontade do personagem, Percepção, bom, é percepção, e FP, que são pontos de fadiga do personagem. No GURPS, quando que você usa pontos de fadiga? Quando você quer fazer magias e quando você quer fazer uma coisa que a gente chama de esforço extra. Depois a gente pode comentar sobre esse negócio do esforço extra. Por um costume que eu tenho com os meus personagens, eu sempre escolho algum estilo marcial, ainda que básico, para colocar no personagem, para ele poder lutar. E é o que eu vou fazer. Então eu vou clicar aqui em Templates, e nessa aba Templates eu tenho várias coisas. Eu tenho artes marciais, eu tenho raças, por exemplo. Aqui, ó, fazer um animal que tenha, ou um cara que tenha corpo de luz, por exemplo, é um template. Ou, por exemplo, fazer um dragão. Fazer um dragão também é um template. E também tem os templates assim que as pessoas estão mais acostumadas a ver, como por exemplo o template do arqueiro. O que é um template? Um template é meio que um conjunto de desvantagens, vantagens e perícias pré-selecionado, né? No caso das raças, até de atributos, eles estão pré-selecionados nos templates. O básico do GURPS para atributos é ter 10 em todos os valores, né? E as raças elas aumentam ou diminuem esse 10, mas o 10 é o padrão. Bom, então o que eu quero? Eu quero um estilo que se chama aqui Sword and Shield Fighting. É um estilo bem básico, é um estilo que basicamente vai só dar acho que 3 ou 4 manobras para o sujeito lutar com o escudo e com a espada. Então vamos lá, vamos escolher ele. E aí, na composição do meu estilo, eu posso escolher quais perícias vão ou não fazer parte dele. Eu vou escolher então a perícia Broadsword e a perícia Shield, porque elas são duas perícias assim básicas do estilo mesmo, né? Não tem jeito. Vou colocar essas duas perícias. Aqui ele fala para mim ter familiaridade com o estilo e Wrestling. Wrestling que é lutando solo, agarramento, essas coisas, né? Mais ou menos o que se faz no WWE, mas na pancadaria mesmo, né? Bom, eu não vou colocar o wrestling porque eu prefiro ou colocar boxe ou colocar briga, porque com o wrestling eu não posso, por exemplo, dar um soco numa pessoa, né? Eu só posso fazer basicamente as mesmas coisas que eu faço com o judô. E é por isso que eu prefiro não colocar o wrestling. Então, eu vou subir a perícia escudo para TNH 16. Por que 16? Porque no GURPS, o bloqueio, né, que é o que você faz com o escudo, ele é uma defesa ativa, ele é baseado no seguinte cálculo, ele é o seu NH, então no caso 16, dividido por 2 mais 3, né? Esse mais 3 é mais, se não me engano, é mais 3 mais um bônus do escudo. Bom, eu vou verificar depois quando a gente for preencher isso. Vai dar para verificar quando a gente comprar o escudo, vai dar para ver o quanto que isso vai dar, porque o programa calcula sozinho. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nesse caso, ter um NH par com o escudo é vantagem, né? Porque se você tiver um NH ímpar, você vai dividir por 2, ele vai arredondar para baixo e aí você acaba perdendo ponto por causa disso. Enquanto que se você tem um NH par, ele não tem de fazer esse arredondamento e você não perde ponto com isso. Fora que defender com um escudo no GURPS agora está muito vantajoso porque o tamanho do escudo dá bônus na sua defesa. Então, defender com um escudo está muito mais fácil do que, por exemplo, esquivar ou tentar parar um golpe. Fora que quando você tenta parar no GURPS, se você faz aparar sucessivos, ou seja, você está aparando um cara com vários golpes ou vários inimigos com um golpe cada um, você começa a acumular uma penalidade de menos 3 para cada aparar. Então, por exemplo, se duas pessoas vêm te dar uma espadada, você tem o primeiro é normal, o segundo é menos 3. Com o escudo você não tem essa penalidade, até porque, convenhamos, é só você colocar o escudo na frente do corpo. Enfim, então beleza, vou colocar então isso aqui com NH16 e eu vou colocar
a espada com o NH. Eu vou subir o NH da espada para... Eu vou colocar 18, mas talvez no final das contas ele não fique 18. Mas eu vou colocar 18 porque... na hora de jogar com o personagem, dependendo do que você for fazer com ele, quanto mais alto o NH, melhor. O ideal seria colocar uns 24, mas 18 já está de bom tamanho, já dá para fazer algumas coisas em momentos de desespero. Bom, selecionei então as minhas perícias primárias, vou dar OK. E aí, bom, o estilo só tem duas manobras, que é contra-ataque e finta. São duas manobras úteis, né? Acho que é Broadsword, né, a espada. São duas manobras bem úteis, mas enfim, é um estilo básico, como eu disse, é só para servir como exemplo mesmo. Enfim. O que faz a manobra contra-ataque? A manobra contra-ataque, você tende a parar um golpe, você joga para a manobra contra-ataque, se você acertar, no seu turno de bater na pessoa, a pessoa recebe -2 para parar ou -1 para esquivar. E a manobra finta, ela serve para você fazer o quê? Você joga como se fosse um ataque normal e você vê a margem pela qual você passou. Por exemplo, aqui a finta ficou 22, você joga e tirou 10 do dado, ou seja, você passou por 12. O seu inimigo vai jogar para a melhor perícia em combate dele e ele, por exemplo, passa por 6. Isso quer dizer então que ele vai ter 6 de redutor na defesa no próximo ataque que você for dar. Só lembrando que a finta ela conta como um ataque, então ou você tem de fazer ataque total duplo, ou você faz finta num turno e ataca no outro. Você pode fazer isso também. Bom, enfim, eu sempre coloco o máximo de pontos possível nas técnicas, porque primeiro elas têm um limite, né? Você não pode estourar de ponto numa técnica só, ela tem um limite de gasto. E pagar pontos nas técnicas é muito mais barato do que pagar na perícia. Por quê? Porque a técnica sobe de 1 em 1 ponto e a perícia sobe de 4 em 4. Então, ter uma técnica muito boa é mais vantajoso do que você ter um NH mais alto na perícia, sobretudo nesses estilos de poucas técnicas. Bom, já selecionei e gastei os pontos, como vocês viram, vou dar OK. E aí aqui vem as técnicas e manobras cinematográficas. Eu não vou colocar nenhuma delas, porque se eu for colocar as técnicas e manobras cinematográficas, eu vou ter que colocar uma vantagem chamada treinado por um mestre, que é uma vantagem boa se você souber utilizar, né? Se você souber as manobras que você pode fazer com treinado por um mestre, mas ela é cara, ela custa 30 pontos. Se sobrar ponto, depois a gente pode pensar em colocar essas coisas, mas por hora eu não vou colocar as técnicas e manobras cinematográficas. E aí aqui vem alguns perks. Perks é o contrário de Kirks. Se Kirk é uma desvantagem pequena de 1 ponto, o perk ele vai ser uma vantagem pequena de 1 ponto. Que o estilo permite. Esse Shield Wall Training ele é um perk que te permite, se você estiver ao lado de outros guerreiros, fazer uma parede de escudo. Vocês sabem fazer uma parede de escudo. Bom, como é um personagem que muito provavelmente vai ser só ele, não vou colocar este perk. E este Sure-Footed Uneven, ele elimina o redutor de combate que você teria por lutar em um chão que não está firme. Por exemplo, lutar na areia, lutar num chão escorregadio, lutar num navio, enfim. Qualquer coisa que faz o chão balançar, ou seja, que você tem uma tendência maior de perder o equilíbrio, você tem um redutor de combate por isso. Com esse Sure-Footed, você não tem esse redutor. Então este perk eu vou colocar no meu personagem. Vou dar OK. E aqui tem algumas perícias que são opcionais ao estilo. Acrobacia, vou colocar, já explico por quê. Briga, vou colocar. Reflexos em combate, vou colocar e já explico. E aqui tem a desvantagem Dut, né, que é a desvantagem Dever. Eu não vou colocar porque eu já deu o limite de desvantagem do meu personagem. E ele me permite comprar a vantagem Enhanced Block. Ou seja,
bloqueio melhorado, alguma coisa assim. O que é esse bloqueio melhorado? Você gasta 5 pontos para aumentar mais um no bloqueio. Vale a pena? Vale, desde que você compre só um nível dessa vantagem. Por quê? Bom, se você tem que ter dois, se o seu NH na perícia escudo tem que ser sempre par, então você sempre vai gastar 8 pontos para aumentar um nível no bloqueio. Se a vantagem custa 5 pontos por nível, se você compra um nível, então vale a pena comprar um nível de Enhanced Block do que aumentar 2 níveis na perícia, entende? Porque se você aumentar 2 níveis na perícia, para aumentar um no bloqueio, você vai estar gastando 8 pontos. Se você compra um nível de Enhanced Block, você está gastando só 5 pontos, ou seja, você está economizando 3 pontos. Tudo bem? E aqui a perícia faca, bom, vou colocar só para deixar o personagem mais caracterizado. Não vou aumentar o NH da faca, vou deixar em Enhanced Block como um nível só. Reflexos em combate é uma vantagem que ela te dá um ponto. Ela te dá um ponto de página. Ué, cadê? Aqui. Ela te dá um ponto em todas as defesas ativas, ou seja, você tem um ponto a mais na esquiva, um ponto a mais no aparar, um ponto a mais no bloqueio. Todas as suas defesas ativas, todos o seu sacar rápido, que é tirar rápido a espada da bainha ou tirar rápido a flecha da aljava, tem mais um, e você tem mais 2 na verificação de pânico. A verificação de pânico, bom, é um item do sistema que é um teste que você faz para saber se você entra em pânico ou não diante de cenas horrorosas. Enfim, você tem mais 6 nos testes de IQ para acordar numa situação de surpresa. Bom, tem uma série de vantagens. Essa vantagem, eu penso que ela é indispensável a qualquer personagem, sobretudo a um personagem lutador. Briga, bom, briga é briga. Eu vou deixar o NH da briga só em 14, porque eu não pretendo sair na mão todas as vezes que eu for brigar. Pretendo usar minha espada e meu escudo, mas se eu perder essas coisas, pelo menos eu tenho a briga para me virar. Talvez eu vou subir ela para 16, já que ela é uma perícia fácil e começa com 1 ponto. Então 16 fica apenas 4 pontos. Isso é barato. Fora aqui, no caso da briga não, mas se eu tivesse a perícia Karatê, compensaria muito eu ter ela em NH16, porque aí eu teria mais 2 no dano. Então eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou tirar a perícia briga então, e depois eu vou colocar a perícia Karatê ou a perícia Boxe para poder ter mais dano. A perícia acrobacia eu coloquei por quê? Porque se eu fizer um teste de acrobacia e acertar nele antes de esquivar, eu tenho mais 2 para esquivar do golpe. Ou seja, eu tenho a minha esquiva mais 2 se eu acertar no teste de acrobacia. Isso não quer dizer que eu esquivei dando uma estrelinha ou dando um mortal, qualquer coisa assim. Isso só quer dizer que eu esquivei de uma maneira onde eu mais acrobática, né? Ou seja, eu tortei, eu inclinei mais o corpo, eu consegui dar um giro, qualquer coisa assim. E não necessariamente uma esquiva ninja dando estrelinhas mortais. Bom, 14 é um nível bom, né? Dá para acertar muita coisa com 14. Vou deixar 14 e vou dar OK. O meu estilo está finalmente completo, está pronto, né? E ele já coloca as coisas aqui. Aqui estão as perícias que eu comprei com um estilo, as técnicas que eu comprei com um estilo, as vantagens. Aqui está o estilo, o perk, enfim, está tudo aqui. Já está tudo organizado. Com isso eu gastei 142 pontos, né, ao total, com o estilo, as vantagens, os perks, as perícias e os atributos. Né? O custo de cada uma dessas coisas está aqui. Como vocês podem ver, no caso da ST e da HT, custa 10 pontos para aumentar um nível, e no caso da DX e da IQ, custa 20 pontos para aumentar um nível. É muito caro, muitas vezes não vale nem a pena, mas eu estou fazendo isso só para mostrar como fazer o personagem de um jeito bem básico mesmo. A maioria dos meus personagens, mesmo quando é um personagem habilidoso, por assim dizer, né, tem várias perícias físicas, eu não costumo colocar um valor alto de DX porque não vale a pena do ponto de vista dos pontos.
Eu sempre faço um cálculo no Excel para saber se vale a pena ou não aumentar ou a DX ou aumentar individualmente as perícias, né? Quase sempre aumentar individualmente as perícias vale mais a pena. Mas enfim. Bom, agora nós podemos colocar perícias e vantagens no personagem que façam um pouco de diferença, né? Por exemplo, colocar a vantagem... Cadê? High Pain Threshold é boa. Por quê? Porque o nome dessa vantagem em português é hipoalgia. Ela é assim, quando você chega em 0 de HP, você tem menos 4 para fazer qualquer coisa com o seu personagem. Com a vantagem High Pain Threshold, você não tem mais essa penalidade de menos 4 quando você chega em 0 de HP. Né? Por isso que ela é uma vantagem boa, porque se chegar a 0 de HP, muito provavelmente você vai. O personagem no GURPS ele só morre quando ele chega em 6 vezes o valor da HT para morrer. Então 6 vezes 14 ele tem que tomar isso de dano. No caso do meu personagem, 14 vezes 6, ele tem que tomar 84 de dano para poder morrer de uma vez só, né? Enfim. E agora vamos escolher aqui algumas perícias para ele. Por exemplo, a perícia escalada é uma perícia bem útil. Nós costumamos usar ela com certa frequência, assim como a perícia sobrevivência. Opa! Sobrevivência tem que especificar onde você sobrevive. A gente geralmente coloca em floresta. E colocar isso com um NH maior, colocar aqui um NH 12. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar só 2 pontos aqui. E eu vou aumentar a percepção do personagem, porque fazer teste de percepção também é uma coisa corriqueira. E também é uma coisa útil de se ter um valor um pouco mais alto. A percepção ela é baseada em IQ, ou seja, ela já começa com o mesmo valor da IQ. E por regra, você só pode aumentar os atributos secundários até 1/3 do valor do atributo primário. Então, se o atributo IQ é 10, eu só posso aumentar a percepção até no máximo 13. Por quê? Porque 10 dividido por 3 vai dar 3,33, arredondado para baixo vai dar 3. Então, isso aqui é o máximo que eu posso aumentar a percepção sem aumentar a IQ. Se a minha IQ fosse, por exemplo, 15, eu ia poder aumentar minha percepção em até mais 5 pontos, ou seja, ela ia ficar a 20, né? Porque é sempre respeitando a regra de 1/3 do atributo primário. Bom, com percepção 13, a minha sobrevivência fica também 13, gastando 2 pontos, porque a perícia sobrevivência ela é uma perícia baseada em percepção. Outra perícia baseada em percepção bem útil é a perícia Tracking, que é rastreamento. Ela serve para você seguir qualquer tipo de rastro dado por aí. Bom, ela também é baseada em percepção, 2 pontos ela fica a 13. Eu não sei se tem aqui como mostrar só... Não tem. Como mostrar as perícias só de um tipo de atributo, mas não tem como. Mas enfim, nós poderíamos ver então uma série de perícias baseadas em percepção, mas essas duas são as duas mais comuns. Existe uma outra perícia também chamada Scrooging aqui. Ela é muito útil porque com essa perícia você pode chegar em um local e o local está cheio de coisas, e aí você simplesmente chega e fala: eu quero achar um objeto que faça tal coisa. Por exemplo, eu estou numa sala lá, mas ou melhor, você, por exemplo, tem que achar um objeto dentro de uma sala. Você pode simplesmente fazer um teste para essa percepção, para essa perícia, desculpa, Scrooging, e você encontra esse objeto, né? Claro que pode ter redutores de acordo com a situação da sala. Bom, colocar também a perícia Swimming, que é natação, é muito bom. Aqui, Swimming HT baseado em HT, né? Não é baseado em DX. Colocar a perícia Stealth, que é furtividade. Furtividade, como é uma disputa NH versus percepção do inimigo, quanto mais alto o NH de furtividade, melhor. Eu vou colocar 16. Vamos só ver aqui quantos pontos a gente ainda tem. Tem 67 pontos. Bom,
Vou colocar furtividade, escalada. Vou colocar... Bom, eu vou colocar alguma perícia de arremesso. Porque a gente sempre precisa arremessar alguma coisa. Bom, a perícia arremesso ela funciona da seguinte maneira. Se você coloca a perícia arremesso só arremesso, sem ser especificado em alguma coisa, ela é DX média, ou seja, ela começa com 2 e aí vai para 4 e aí progride de 4 em 4. Se você especifica, não, eu só sei arremessar facas, ou só shurikens, ou só lança, ou só bastão, ou só um arpão, ou só um disco, ou só um dardo, ou só um machado, ela vira uma perícia fácil. Então ela começa com 1 e vai progredir de 1, 2, 4 e aí de 4 em 4. Eu vou colocar que o personagem sabe arremessar machados e posso colocar isso com NH16 porque vai ficar barato, vai ficar só 4 pontos. Ok. Eu vou colocar a perícia Soldier. Por quê? Porque com essa perícia você tem o treinamento básico de um soldado, ou seja, você sabe as rotinas de um soldado, você sabe a hierarquia, você conhece regimentos, regulamentos, enfim. Né? É uma perícia bem útil de se colocar num personagem guerreiro. E talvez eu coloque a perícia Detect Lies. Porque ela é baseada em percepção, como eu já tenho uma percepção alta, eu estou querendo fazer isso valer a pena. Eu vou colocar ela aqui gastando 4 pontos, porque em geral a lábia, né, dos outros personagens, que é a perícia Fast Talk, ela não passa muito do valor da IQ, como esse valor geralmente é baixo. Então Detect Lies 13 já está de bom tamanho. Bom, eu sinceramente não sei nem mais o que colocar no personagem. Vamos ver aqui, eu posso colocar... Eu vou pegar algum outro personagem aqui que eu já tenha pronto, cadê? Vou ver se eu tenho alguma ideia do que colocar. Deixa eu ver aqui. Assim, alquimia, briga... eu ia colocar alguma perícia de combate que não fosse briga, né? Eu tirei a perícia briga, eu vou colocar então a perícia boxe. Porque se eu coloco a perícia briga com NH16, eu não ganho aquele bônus no dano de mais 2. Mas se eu coloco a perícia boxe e coloco ela com NH2 a mais do que a minha DX, ou seja, 16, eu já ganho aquele bônus de mais 2 no boxe. E agora eu tenho só 49 pontos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a perícia saltos, né? Que é uma perícia bem útil em campanha. Aqui, jumping. Vou colocar a perícia Knot Time, que é uma perícia para você dar nós, porque ela é útil. Vou colocar a perícia Riding, que serve para você cavalgar alguma coisa, né? Aqui no caso você tem que especificar, vou especificar em equinos, porque é geralmente o que se cavalga. Vou colocar a perícia Traps, que serve para as duas coisas, serve tanto para você detectar armadilhas como para você fazer armadilhas. Vou colocar ela no NH12, que é para poder ficar jogável, né? Mas, matematicamente falando, o NH11 já estava de bom tamanho. Deixa eu ver quantos pontos sobrou. 37 pontos. Deixa eu ver se tem alguma vantagem aqui que vale a pena. Deixa eu ver. Aqui são personagens que eu já tenho pronto. Vou mostrar aqui para não ficar sem nada. Bom, esse aqui é um personagem que eu fiz para ser japonês, né? Ele luta com uma katana e basicamente é isso que ele faz. Aqui é um personagem que eu fiz para ser mais sobrevivente de selva mesmo, luta com
luta com uma espada longa, foi baseado no Geralt of Rivia do The Witcher. E acho que o personagem com mais perícias que eu tenho é esse. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar a vantagem visão noturna, porque costuma ser uma vantagem muito boa. Vou então colocar aqui Night Vision. O Night Vision, as dificuldades, a penalidade por visão devido à escuridão no GURPS, elas variam de 1 a 10. Só que 10 é o valor escuridão total. Na escuridão total ninguém vê nada. Então o máximo de Night Vision que você pode colocar é 9. Só que considerando que sempre vai ter alguma fonte de luz, 9 é um valor bom, né? Você só não vai ver mesmo se tiver na escuridão total mesmo. Então, ok, vou colocar Night Vision 9, ainda tem 28 pontos. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma outra vantagem boa para colocar. Eu não consigo achar nada de legal. Vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou gastar o resto dos pontos em carisma, ou em alguma coisa assim, e só para dar o exemplo mesmo, ou senão eu deixo os pontos sem gastar mesmo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o personagem assim, só para não comer o tempo, ainda tem 28 pontos para gastar, depois eu vejo como gastar esses pontos. Depois então que você definiu os atributos, as vantagens, as desvantagens, os perks, os quirks e as perícias do personagem, você pode então passar para a lista de equipamentos. A lista de equipamentos é importante, né? Não dá para fazer, por exemplo... acabei de lembrar de uma coisa. Vamos colocar aqui a perícia Primeiros Socorros, porque ela costuma salvar as pessoas. Aqui, First Aid, em humanos. Vou colocar ela com NH12 para ficar utilizável, né? Aqui. Bom, ainda tem 24 pontos, né? Gastei 4 pontos no First Aid. E eu vou colocar aqui então, nos equipamentos, o kit de primeiros socorros, porque também não é possível fazer primeiros socorros com o dedo, né? Então aqui, First Aid Kit. Pronto. 50. Lanterna. Lanterna é algo bom de se ter. Outra coisa boa de se ter é, uma bolsa para você poder guardar todas essas coisas que você está comprando, é também bom de ter. Corda costuma ser bem útil. Essa corda é 3/16 de uma polegada, é a corda normal que a gente tem. Ela custa uma moeda para cada 10 jardas, uma jarda é 98 centímetros, então a gente arredonda para uma jarda 1 metro, são uma moeda para 10 metros. Eu vou querer comprar 20 metros, porque, se precisar mais do que isso, lascou, né? Eu vou comprar, uma espada, né? Porque eu comprei a perícia espada, seria muito bom que eu tivesse uma espada. Bom, a gente pode então vir aqui no livro do GURPS e ver qual espada nós vamos comprar. Nós temos aqui a parte de equipamentos, que está... que legal. Deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo, espera aí. Ele vai demorar para fechar. Fechou. Vou aqui abrir o livro de novo, espera aí, só um segundo. Vou abrir só o livro que é para ver se ele não dá mais defeito. Bom, tá aqui o livro de volta. Me dá aqui só 100%. Conteúdo, desvantagem, perícias, magias, templates, trade, equipamento, página 264. Aqui. Ok, comprando equipamento, legalidade do equipamento, armas. Ok. Shots. Aqui, aí a gente começa aqui, ó, armas de luta corpo a corpo, né? Melee weapons. Bom, a gente tem então a perícia Broadsword com a perícia Broadsword.
a gente pode comprar essas armas aqui. Light Clamp, que é um TACAP, né? A Broadsword, Thrusting Broadsword, Bastard Sword, Katana, Thrusting Bastard Sword, Cavalry Saber e só. Existem outros livros do GURPS, como o GURPS Low Tech, por exemplo, que trazem um conjunto muito maior de armas para a gente poder escolher. Mas como nós estamos fazendo um guerreiro básico, eu vou escolher uma arma básica do livro mesmo, para não complicar. Eu vou escolher então o Light Clamp. Por quê? Por que eu vou bater com um TACAP em vez de com uma espada? Bom, porque basicamente ele dá o mesmo bônus que a espada. A diferença é que a espada corta, o TACAP não. O TACAP ele tem dano de contusão, que é o que esse CR indica. Mas a maior das vantagens mesmo é o custo, né? O Light Clamp custa 5 moedas, enquanto que a espada custa 500 moedas. Aí você pode dizer, mas e se o personagem lutar contra alguém que tem uma espada? Isso não vai quebrar? Não, não vai quebrar, né? Fora que eu posso comprar ele como de alta qualidade e aí que ele vai dificilmente quebrar. No GURPS, você só corre o risco de quebrar a sua arma se a arma contra a qual você está lutando pesar 3 vezes mais do que a sua arma. Então, se o Light Clamp pesa 3, eu só corro o risco de quebrar minha arma se eu aparar uma arma que pese 9, entendeu? E convenhamos, uma arma que pese 9 libras é uma arma bem pesada, né? Eu só vou quebrar isso se eu estiver lutando, sei lá, ó, nenhuma... Aqui, ó, se eu estiver lutando contra alguém com uma Halberd, que é uma poliarma grande, né? É maior do que uma esqueci o nome. Bom, enfim, é maior que uma alabarda, né? Uma alabarda bem completa, bem composta. Aí sim corre o risco de eu quebrar essa arma, porque ela pesa 12. Mas, bom, como em geral as pessoas não lutam com esse tipo de coisa, o Clamp vai funcionar muito bem. Então vamos lá. Vou aqui no equipamento, vou comprar o Light Clamp. Vou adicionar aqui ele. E eu posso vir aqui na edição. Como ele é uma coisa que custa barato, eu posso então modificá-lo para que ele fique com alta qualidade. Aqui eu vou modificar então. Cadê aqui? Low Tech. Quality Very Fine. Pronto. Ele não vai dar mais dano por causa disso, mas pelo menos vai ficar mais resistente. Ele vai, em vez de custar 5, ele vai custar 75 moedas. Ou seja, é um Light Clamp bem respeitável, né? Não é qualquer pedaço de pau. Bom, vou colocar também uma tenda. Costuma ajudar bastante os personagens na história. Vou colocar óleo para a lâmpada. Porque eu tenho uma lanterna, né? Nada melhor do que colocar óleo para a lâmpada. Vou colocar um machado. Por que um machado, apesar de eu não ter a perícia machado? Porque, em geral, o machado ajuda na perícia sobrevivência. Né? Isso não é uma regra do livro, é uma coisa nossa mesmo das histórias. Se você tem um machado, você faz sobrevivência melhor do que sem ele. Eu vou também procurar o machado de arremesso. Aqui, machado de arremesso. Bom, como eu vou arremessar esses machadinhos, é melhor que eu tenha mais do que um machadinho. Eu vou colocar 3 machadinhos. Se não fica nada exagerado, eu posso catar o machadinho depois. Eu posso também comprar candles. Nossa, que vela cara do caramba. Não quero isso aqui não, porque é muito caro. Vou comprar então... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou comprar... Estou pensando em comprar uma armadura. Acho que eu vou colocar o Leather Armor Switch, que é a armadura de couro normal. Eu só não estou achando. Aqui, Armor Low Tech. Eu modifiquei aqui, Armor Low Tech.
Tô procurando aqui em Hardener lá. Se eu achar, eu só queria achar o switch, cadê? Layer. Tem como comprar essas coisas? Ah, aqui. Ah, não, mas eu acho que esse Armor Switch ele é o cabide, né, por assim dizer. Bom, eu vou então colocar eu vou colocar então que eu tenho, cadê? Dorso. Aqui tem abdômen, chest. Eu vou colocar então, não, vou colocar o couro mesmo, porque o couro é mais leve, senão eu vou perder na esquiva. Eu vou então colocar que eu tenho luvas de couro. Vou colocar que eu tenho... Só que eu acho que essas luvas de couro não são as luvas de couro que eu estou pensando que são. Pera aí. Tem couro e tem... tá. Couro light e couro pesado. Vou colocar o couro light, vai. Vou colocar que eu tenho couro no abdômen. Que eu tenho couro nos braços. Que eu tenho couro no ombro. Não, acho que esse abdômen com braço já cobre, né? Ok, então vou colocar aqui que eu tenho calça de couro. Couro. Acho que é isso. Vou colocar o couro no dorso também, porque eu não estou entendendo se é couro na frente, couro atrás. Bom, enfim. Estou tentando me cobrir de couro aqui. Acho que tá bom. Vou colocar aqui em todas as categorias de novo. Vou comprar um sapato. E eu acho que tá bom de equipamento. Acho que é basicamente isso que a gente vai usar. Eu tenho aqui o caso de outros personagens com a lista de equipamentos mais completa, por assim dizer. Aqui, acho que esse aqui está com a lista bem completa. E... Bom, não é muito mais que isso. É uma aljava de cornucópia, a mochila, um cantil. O cantil é bom também, né? Candle, cadê? Kanten, aqui, Kanten. Colocar um cantil também é bom. Vamos ver aqui. Bom, parou de funcionar, então deixa quieto. Já estava no final mesmo. Bom, aqui comprei os equipamentos, né? Por padrão, você pode começar com até 1000 moedas de equipamento. Eu estourei aqui em 42 moedas, então eu teria que tirar algum desses equipamentos. Eu vou deixar. Bom, aqui então a gente tem uma tabela de armas. A gente vê aqui o machado, né? Uma ou duas mãos, o dano que ele dá. E aqui o meu nível, né? O meu NH, ou seja, o valor que eu teria que jogar para acertar uma machadada. Ele está pequeno, né? Ele está 9, justamente porque ele está com o valor pré-definido. Justamente porque eu não tenho a perícia. Bite é mordida. Minha mordida dá um D-1. Ele sempre calcula isso, independente de tudo. Você joga para sua DX para dar uma mordida, então ela vai ser 14. Meu boxe, ele tá um D mais 1, justamente porque eu tenho aqui então NH16, ele vai dar mais 1 o meu dano. Eu poderia também colocar a briga só para vocês verem a comparação, mas enfim, vocês já entenderam, né? E o valor entre parênteses é o valor do aparar, ou seja, eu tenho NH16, eu acerto com 16, eu aparo com 12. Você vai perguntar, eu posso aparar com as mãos limpas um golpe de espada? Pode. Se o golpe for de perfuração, você não tem nem redutor para fazer isso. Se o golpe for de corte, você tem que jogar para o seu NH menos 3. Por quê? Para o seu aparar menos 3, desculpa. Porque se você acertar o seu aparar menos 3, você não recebe dano nos braços. Se você acerta, mas não foi com o aparar menos 3, você acerta o aparar, mas toma dano nos braços. É essa a diferença. Chute. Chute, o valor está pequeno porque a perícia boxe não me permite chutar. Então eu chuto com o pré-definido, que é DX menos 2, né? E dá 1 D de dano. E aqui está o meu clamb, né? Meu light clamb. Tá dando 2D mais 1 e 1D mais 1. 2D mais 1 de como se fosse corte, né? Um golpe de balanço. E 1D mais 1 de perfuração. Bato com NH18 e aparo com 13. Esqueci de colocar outra coisa muito importante. O escudo.
O escudo ele se divide em médio, grande e pequeno. Eu vou colocar o Medium Shield. Ok. Eu vou então tirar parte dessa armadura para poder dar o valor. E pronto. Agora sim vai aparecer as coisas aqui. Medium Shield Bash, que é o bater com o escudo, né? Causa 1D de dano, né? E bate com NH16, não tem a parar com o escudo, existe só o bloqueio com o escudo. E aqui fica o arremesso de machado com uma mão e duas mãos. Eu não sei porque meu arremesso de machado tá 9. Eu não coloquei, coloquei aqui, ó. True Apple. Massa machado. Ué, por que será que tá? Ah, tá. Esquece. Isso daqui é se eu arremessar o machado de corte, né? O machado de lenha. Aí ele vai dar isso aqui, porque está no pré-definido. O meu machado de arremesso está aqui em Ranged Weapons. Onde aí sim o machado de arremesso causa 2D mais 2 de corte. E eu tenho NH16 para arremessar o machado. Tá, ficou até bom. Bom, depois que a gente fez tudo isso, o que a gente tem de fazer? A gente pode verificar como ficou a ficha do personagem na visualização de impressão. E ele ficou desse jeito aqui. Bom, 14, 14, como a gente tinha preenchido. Minha esquiva ficou 11, mas com o peso ela fica 10. Se eu lutar sem as coisas na mochila, ela volta a ficar 11. O meu aparar ficou valor básico 10, mas eu não sei do que ele está dizendo que isso aqui é 10. Eu já vou mostrar onde é melhor ver o valor de aparar. E com certeza o meu bloqueio não é 8. Já vou mostrar também onde fica melhor de ver o bloqueio. Aqui na lista de armas, então eu tenho o machado, a mordida, o boxe, o machado de arremesso, os meus itens. Eu não sei se eu tenho aqui... eu tenho aqui, ó, aquela roupa de couro que eu comprei, ela não era armadura, né? Porque ela não adicionou RD em nada, não adicionou RD no personagem. Então eu tenho que trocar aquilo também. Vamos lá. Aqui embaixo, aqui. Onde está? Bom, o bloqueio era para estar aqui no Medium Shield, né? Eu não sei por que não está. Bom, mas o cálculo de bloqueio ele é fácil de se fazer. Você vai pegar o seu NH em Shield, que é no caso aqui 16, dividir ele por 2, vai ficar, então vamos lá, 16 dividido por 2, 8, mais 3, 11, mais 1 do reflexo 12. Eu teria a parar 12, se não me engano. Eu vou abrir aqui o livro rápido, porque existe sim uma diferença de valores quando você, de acordo com o tamanho do escudo. Eu vou ver aqui no sumário, no índice, desculpa, onde está a parte que fala sobre escudos, que é mais fácil do que procurar nesse negócio do leitor PDF. Então, o de Shields ele está... Onde está? Spirits, Spells, Sounds, Snakes, Size, Shock, Shields, 284. Tá bom, acho que essa é 287. 287. Aqui, é aqui mesmo. Shield. Eu tenho o Medium Shield. Ele dá DB2, então na verdade eu vou somar mais 2 aquele valor, vai ficar 14. E eu vou depois rever isso para ver se eu não estou falando besteira. Ele custa 60, ele pesa 15, ele tem 7 de RD, ou seja, um golpe com mais de 7 de corte atravessa ele e com 40 pontos de dano ele quebra, ele fica inutilizável. Ele respeita as notas 2, 3 e 4, as notas estão aqui embaixo. Bom, como então funciona a defesa ativa do bloqueio? Vamos de novo descer aqui no índice, né, que é mais fácil de achar as coisas. Vou procurar Active Defenses, ou senão eu vou procurar Blocking.
deve ser mais fácil de achar. Block, página 51. Não. Então, vamos voltar aqui. Cadê? .324. Vamos lá. 324. Ah, sim. Combat Light. Manobras. Defesa total, ataque total, finta, esperar, atacando, defendendo aqui. Defendendo. Bloquear. Bloquear requer um escudo preparado ou uma capa. Bloquear é uma defesa ativa. É a sua defesa. A defesa ativa do bloqueio é 3 mais metade da sua perícia shield ou cloak. Então sim, então na verdade eu tenho que fazer 16 dividido por 8 mais 3. Opa, caramba. 16 dividido por 8. Ah não, nossa, tô ficando louco. 16 dividido por 2 mais 3 mais 1 do reflexo, mais 1 do Ancient Parry, mais 2 do escudo. Pronto, meu bloqueio é 15 na verdade. Então, veja, né, como o bloqueio é realmente uma vantagem, uma perícia muito útil. Enquanto a minha esquiva é 11, o meu aparar com o clamb, cadê o clamb? O meu aparar no clamb é 13, o meu bloqueio com escudo é 15, né, por conta disso. Então, bom, é isso. O personagem está pronto, né? Só faltava acertar o valor do bloqueio para poder definir o personagem, porque eu não sei porque o programa não calculou isso sozinho. E é isso. Eu espero que tenha ficado minimamente claro como que a gente constrói o personagem no GURPS. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima.